A Polícia Federal sabe onde ela está, professor Marco Antônio Villa? Não. No Congresso Nacional. Opa. Busca e apreensão em gabinetes, movimentação dos agentes nesta manhã agitando Brasília. A ação tem como alvo o líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho, e também o filho dele, deputado Fernando Coelho Filho. A ação apura desvio de verba em obras no Nordeste na época em que Bezerra era ministro da Integração Nacional do então governo Dilma Rousseff. Os policiais estão cumprindo mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A defesa do senador Fernando Bezerra já divulgou uma nota dizendo que causa estranheza que medidas cautelares sejam decretadas em razão de fatos pretéritos que não guardam qualquer razão de contemporaneidade com o objetivo da investigação. A única justificativa do pedido seria a razão da atuação política e combativa do senador contra determinados interesses dos órgãos de persecução penal, é o que assina aqui a sua defesa até o momento, professor Villa. É uma piada, né? A nota causa estranheza, ele está circulando livremente. Acho que qualquer pessoa, né, fala assim, poxa, ele não podia estar circulando livremente pelo que ele já fez. A sua família, porque eu conheço esse cidadão, conheço a família dele lá de Petrolina, eles dominam Petrolina, né? Em Pernambuco, e ele, olha que homem de princípio, ele esteve com o governo Lula, com o governo Dilma, com o governo Temer, está com o governo Bolsonaro. É um homem de princípios, né? É realmente incrível, né? Seu filho, inclusive, foi ministro, ele foi ministro dos governos petistas e o filho do governo Temer. A questão que se coloca são acusações seríssimas sobre a transposição das águas do Rio São Francisco, que é um dos maiores absurdos do governo Lula, né? Eu me posicionei, escrevi, falei. A ideia da transposição é um dos maiores absurdos. Essa ideia surgiu na metade do século XIX, na metade do século XIX. Na verdade, se fosse puxar, em 1818, o primeiro ouvidor do Crato, no sul do Ceará, já veio, foi o primeiro a falar da transposição. Aí, na metade do século XIX, teve até uma comissão imperial que tratou dessa questão. O assunto acabou sendo esquecido, vez por outra reaparecia. Reapareceu no século XX, no primeiro governo Vargas, depois sumiu, e aí foi desenterrada essa ideia, que é um verdadeiro absurdo, porque a questão do semiárido nordestino não passa necessariamente pela questão da água, passa por a questão de créditos, de auxílio técnico que poderia ser feito via Embrapa, por deslocamento, facilitar as vias, a infraestrutura que é inadequada, para parar com a construção de açudes, que era um verdadeiro absurdo, a solução hidráulica fracassou, e isso começou ainda durante o Império, com o primeiro grande açude foi o açude de Quixadá, no Ceará, e por aí vai, em suma, por uma política inadequada. Quando foi criado, veja a denominação, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, como se um fenômeno climático pudesse ser combatido. Você pode conviver, agora combater é impossível. E lembrar que o DENOX foi criado em 1909 com a denominação de Inspetoria de Obras Contra Secas, no governo Pitácio virou Inspetoria Federal e no governo Dutra virou Departamento Nacional de Obras Contra Secas, que até hoje existe. Então, a grande questão, que a ideia é absurda. Há um amplo, e eu sei porque eu escrevi sobre isso, um livro que tem várias edições, e que o TCU cita, o TCU, o Tribunal de Contas da União, foi contra a transposição. E na introdução me cita lá inúmeras vezes, e eu conversei na época com os técnicos do TCU, que é gente competente, porque o TCU, os ministros são horrorosos, mas os técnicos são muito qualificados, que é através de concurso público. E eles mostravam que ia dar tudo errado. E deu. Quanto se gastou na transposição? Alguns falam em 7 bilhões, outros em 8, 9 bilhões de reais que foram jogados fora, né? Foi um verdadeiro desastre em termos técnicos, ecológicos, em termos econômicos propriamente dito. Então, e esse senhor está envolvido. E não só, outros políticos do Nordeste estão envolvidos, né? Há uma grande quadrilha, né? Ou bando, se assim preferirem, que tomou o aparelho de Estado. E no caso do Nordeste, isso é muito claro. Agora, por fim, esse senhor é ministro, líder, melhor assim dizendo, do governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro acha sobre a transposição? Ele sabe o que é transposição? Ele tem orgulho de ter como líder no Senado um senhor envolvido com corrupção? Ele não ia combater a corrupção? Não era esse o seu discurso quando era candidato? E aí? O que o Bolsonaro responde sobre isso? É uma pergunta que eu gostaria que ele viesse a público, ou através do Twitter, ou o Carlúcio, grande Carlúcio, né? Que fale sobre isso, sobre a corrupção entranhada dentro do governo. Esse senhor é corrupto, a família é corrupta e todo mundo sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente, sabe o que vai acontecer? Nada.